Começa agora o Direito Sem Fronteiras. A queda de um avião com quase 300 pessoas em território ucraniano no mês passado reabriu o debate em torno dos separatistas pró-Rússia na região. Como está o cenário hoje, principalmente no leste da Ucrânia? Quem quer a separação? E o que defendem os países envolvidos nessa disputa? E a comunidade internacional, como tem reagido? Inicialmente, vamos falar um pouquinho do histórico desse conflito. Ele tem raízes geopolíticas, né, e com implicações econômicas. Mas também há uma raiz histórica, que a Crimeia foi uma república socialista, né? E na década de 20, se repetiu em 30, 32, os ucranianos tiveram uma disputa grande com a Rússia, né? O Stalin chegou até a impor 2 grandes períodos de fome. Então, há uma cisma histórica entre eles, né? A questão da Crimeia, ela tem um forte componente econômico, né? Porque existe a península, né, da Crimeia, mas na sua ponta, bases navais, né? Existe uma cidade chamada Sebastopol, onde existem bases navais, o acesso ao Mar Negro. Então, todo esse caldo, né, de não só étnico, né, de língua que se fala, mas esse componente histórico, mas basicamente é uma questão a desafiar o direito internacional, a desafiar os órgãos multilaterais, esse movimentar brusco, basicamente movido pela economia, acesso a mercados. Tem que se fazer uma análise histórica para entender a estratégia, tanto um lado quanto o outro parece estar utilizando. Em relação à composição do conflito, é muito complexo, né? Porque o parlamento da Crimeia, né, declarou essa independência, depois submetida a referendo, mas usando precedentes recentes, né? Quando se falou em Kosovo, a autodeterminação dos povos, previsto na própria Carta das Nações Unidas, né? Ao mesmo tempo, a própria Carta das Nações Unidas prevê o direito de manutenção da integridade territorial das nações, o direito de autodefesa, né? Parece que vale para uns países e não vale muito para outros, não é? Porque a Chechênia também alegou essa autodeterminação e foi esmagada pelas tropas russas, né? Esse conflito gera até discussões sobre o porquê das guerras, né? Então, as guerras têm motivações étnicas, né? Tem, sobretudo, motivações de projeção de poder, mas muito movida por interesses econômicos. Eu acho muito complicado, né, se valer do capítulo 7º da Carta para falar em intervenção. Porque existem medidas, né, no artigo 39 da Carta das Nações Unidas, que remete ao 41, ao 42, justamente para fazer cessar esses conflitos, né, que vão até de embargos comerciais, né, romper relações diplomáticas. Mas olha o tamanho do problema. Olha quem está envolvido no problema. Então, de um lado está a Rússia, mas também há uma abstenção da China, há o interesse dos Estados Unidos. Então, os interesses são muito densos em relação a isso. Então, ainda está cedo para dizer qual solução se possa vislumbrar para esse conflito. Mas a política internacional é bruta, né? Não existem amigos, existem interesses. A questão dos crimes em si contra a humanidade, nós temos um óbice, né? Porque tanto Rússia quanto Estados Unidos, eles não são signatários do tratado, né, que instituiu o Tribunal Penal Internacional. Então, essa questão da anexação, a anexação em si, né, poderia ser objeto de um questionamento, né, não criminal perante o TPI, mas perante a própria Corte de Haia, né, se é válida essa anexação ou não. Essa questão chama a comunidade internacional para o fortalecimento da ONU, né? Mas não a ONU do jeito que está. A ONU precisa ser revitalizada, principalmente seu Conselho de Segurança, a composição, direito a veto. A gente tem que construir um novo futuro, né? uma nova concertação entre as nações, mas passa necessariamente por soluções multilaterais e revitalizar a ONU.